Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A cadeia produtiva da soja e do biodiesel pode ser responsável por mais de 20% do PIB do agronegócio neste ano. Estudos realizados pelo CPEA, Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da Exalc-USP, em parceria com a Biov, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, apontam que o PIB da cadeia de soja e do biodiesel pode crescer 11,29% em 2025. Se isso se confirmar, o produto interno bruto da cadeia vai representar 21,1% do PIB do agronegócio deste ano e 6,1% do PIB nacional. A colheita de uma safra recorde de soja no Brasil na temporada 2024-25, que alcançou 170 milhões e 300 mil toneladas, associada à intensificação do processamento do grão por parte da indústria, sustentam a previsão de alta. Na agroindústria, o PIB deve crescer um pouco mais de 4%, impulsionado pelo esmagamento de soja, que tende a ser recorde em 2025. Já o mercado de trabalho registrou aumento de 4,2% no número de pessoas trabalhando na cadeia da soja e do biodiesel, no segundo trimestre de 2025, frente ao mesmo período do ano passado, totalizando 2,3 milhões de trabalhadores. Com isso, a participação na cadeia produtiva na economia brasileira foi de 2,27% e no agronegócio de 10%. O estudo revelou também que dentro da porteira o número de ocupações caiu 15,6%, o que pode indicar ganho de produtividade de trabalho. Já na agroindústria, o número de trabalhadores cresceu 0,74%. No mercado externo, a cadeia de soja e biodiesel registrou aumento de 1,5% nas exportações no segundo trimestre de 2025, comparado ao segundo trimestre de 2024. No mesmo período, a receita recuou pouco mais de 8%. A China é o principal destino do grão, enquanto a União Europeia e o Sudeste Asiático são destinos importantes para o farelo de soja. No caso do óleo, a Índia é o principal mercado. O incentivo a pequenos produtores impulsiona a agricultura familiar em Rio Verde, Goiás. Além de garantir renda, o objetivo é também abrir novas oportunidades para a comunidade. Esta horta é do Hélio e da Maria. Desde que se conheceram, trabalham juntos com a horticultura. A gente planta abóbora, quiabo, jiló, maxixe, pimenta e em algumas épocas do ano a gente também trabalha com o milho verde. A área plantada da horta é de 2 hectares. Tudo que é colhido aqui é vendido em feiras, frutarias e supermercados. Todos os dias, a parte de irrigação é fundamental. Todos os dias temos que molhar, então, as plantas, principalmente nessa época que está bastante seca e está sempre cuidando, da parte de insetos, de pragas que está sempre atacando a lavoura, Pois a gente trabalha fazendo plantio quase que semanalmente, de algumas culturas e a colheita é diária. A área vizinha é da dona Deca, a mãe do Hélio. Ela trabalha diferente, com a produção de milho para silagem. Olha, eu planto só o milho para silagem mesmo, para o gado, Aí a gente corta o milho e faz o silo e sempre tá tratando o gado 2 vezes por dia, até 3 vezes, dependendo da situação que tiver a criação, Por terem áreas menores que 120 hectares, eles são considerados pequenos produtores e, para isso, ganham apoios para seguirem firmes na produção, como de técnicos da Emater e também da Secretaria Municipal de Agricultura. Por que nós ajudamos? Nós ajudamos porque, pela dificuldade deles, se nós deixarmos o pequeno produtor sem produzir, eles vão voltar para a cidade, eles vão querer parar de produzir e voltar para a cidade e ter outras atividades. Nós vamos ficar sem isso. O Rafael é extensionista na Emater. Ele visita propriedades rurais e dá dicas técnicas aos produtores para melhorarem suas produções. A Emater, junto com a Secretaria de Agricultura, a gente tem uma parceria para estar atendendo os pequenos produtores e dando assistência técnica em função da agricultura familiar, orientando na produção desde o plantio até a fase final da colheita. O desafio do momento é realmente
principalmente o clima, né? E os produtos também que são bastante caros, né? Que ajuda bastante a gente. Eles nos fornecem, além de gradear o solo para a gente, eles também fornecem o calcário, que já é uma grande ajuda para a gente, para diminuir o nosso custo da produção. Com a implantação do mercado municipal em Rio Verde, que deverá ser inaugurado nos próximos meses, os agricultores familiares terão mais um ponto fixo para a venda de seus produtos. E pensando nisso, a Maria e o Hélio já pensam em aumentar a produção da fazenda. A gente planeja, né, ampliar a área de plantio, porque temos bastante área que dá para plantar. O que demanda realmente é a parte de irrigação e a mão de obra, que é pouca. A demanda cada dia cresce mais, ainda mais com a vinda do Mini Ceasa para Rio Verde. O pequeno produtor, ele que é o movimento da cidade, ele que está entregando nas feiras, ele que está entregando no supermercado, e o nosso objetivo é fazer com que ele cresça, que ele tenha mais lugares para entregar, que ele tenha mais apoio. As exportações brasileiras de carne de frango mantêm ritmo forte e podem, inclusive, atingir um novo recorde em 2025. O desempenho atual é expressivo, mesmo após o registro de gripe aviária em uma granja comercial do Rio Grande do Sul em maio. Segundo dados da CSEX, o volume exportado em setembro foi o maior dos últimos 11 meses. Na parcial de outubro, o ritmo diário de embarque supera em 9,6% o de setembro e está 16% acima do observado em outubro de 2024. Os pesquisadores do CEPE destacam também que a retomada das compras pela União Europeia impulsiona o desempenho das exportações brasileiras. O avanço ajuda a consolidar a recuperação do setor, que volta a operar em níveis próximos aos anteriores ao caso de gripe aviária. As vendas para a China, no entanto, seguem suspensas. Caso o país asiático retome as importações, o volume exportado pode crescer ainda mais nos próximos meses. Os analistas ressaltam que a manutenção do bom desempenho depende da ausência de novos casos de influenza aviária de alta patogenicidade ou de outras variações do vírus em granjas comerciais. E as exportações brasileiras de suco de laranja começaram a safra 2025-26 em queda. Confira. De julho a setembro, o Brasil embarcou 199,7 mil toneladas, em equivalente concentrado, segundo o CEPEA, com base em dados da Comexstat. O volume representa recuo de 4% frente ao mesmo período do ciclo anterior, enquanto a receita diminuiu 15%, totalizando 751,3 milhões de dólares. Os pesquisadores do CEPEA explicam que a redução da receita está ligada à queda dos preços internacionais. O cenário resulta do aumento da oferta global e do comportamento mais cauteloso dos compradores, principalmente os europeus. Um ponto relevante desta safra é a mudança no perfil dos destinos. Pela primeira vez em anos, os embarques para Estados Unidos e União Europeia ficaram equilibrados, com cerca de 48% de participação cada. As vendas ao mercado norte-americano cresceram 13%, mesmo com a tarifa residual de 10% ainda em vigor. O desempenho reforça a dependência dos Estados Unidos do suco brasileiro. Já a União Europeia, tradicional principal destino, reduziu as compras em 8%. A queda foi influenciada pela menor demanda após os altos preços e problemas de qualidade observados na safra anterior. Originário do hemisfério norte, o mirtilo começa a ganhar terreno no Distrito Federal. Com uma variedade desenvolvida pela Embrapa e pela Universidade de Brasília, a fruta se adaptou bem ao clima quente do Cerrado. Pequeno, delicado e de cor azul intensa, o mirtilo é uma das frutas mais valorizadas do mundo. Conhecido como blueberry, ele conquista pelo sabor adocicado e levemente ácido, além de ser considerado um verdadeiro tesouro nutricional, rico em antioxidantes e vitaminas. Famoso no hemisfério norte, o mirtilo, mais conhecido como blueberry, tem ganhado espaço entre os produtores aqui do Distrito Federal. O mirtilo aqui da fazenda Amigos do Cerrado, foi desenvolvido especialmente pela Embrapa e também pela Universidade de Brasília, justamente para aguentar esse solzão do Cerrado, porque ela vem lá do hemisfério norte, está acostumada mais com clima frio. Eu estou aqui com o Pedro, que é gerente aqui da fazenda Amigos do Cerrado. Tem várias
particularidades para conseguir cultivar essa fruta aqui no DF, né, Pedro? Sim, tem várias, né? Um que eles começam a falar assim, se o pH da sua água for alto, então não planta mirtilo, tá? Porque vai ficar muito, o custo vai ficar alto, né? Além da questão do pH da água, né, que tem que ser um pH adequado, tem também a questão das raízes, né, que são bem frágeis. Sim, a raiz dele é muito fina, ele não tem possibilidade de furar o solo, tá? Então, por isso que ele é plantado na fibra de coco com palha de arroz. Muita gente também planta com a tufa, né? Mas eu opinei plantar com a fibra de coco. Depois de colhido, o mirtilo é armazenado na geladeira a 5 graus para manter a conservação da fruta. E em seguida, já está pronto para ser vendido. A plantação no Gama tem cerca de 5.000 mudas e ocupa meio hectare de área. O Ayrton é coordenador da produção e fala sobre o retorno financeiro do mirtilo, que já tem demanda para exportação. O valor por quilo, né, está saindo entre 50 e 60 reais por quilo. Então isso é um valor excelente para uma fruta, né? E isso porque a gente não está trabalhando com exportação, porque aí esse valor vai ser maior ainda, né? Rico em antioxidantes, o blueberry combate o envelhecimento, é fonte de vitaminas C, K e fibras, auxiliando na melhora da memória. Segundo a empresa de assistência técnica e extensão rural do Distrito Federal, a Emater DF, o número de produtores de mirtilo na capital do país vem crescendo. Em 2023, eram apenas 9 produtores do blueberry aqui no DF. Atualmente, 15 produtores estão cadastrados em mais de 5 hectares de área plantada. É uma fruta que é caro de se produzir, principalmente porque ela não é produzida no solo, é no sistema chamado semi-hidropônico. Então toda a questão de irrigação, adubação, fertirrigação, proteção dessa fruta no campo tem que ser levada em consideração pelo produtor. Isso exige um investimento alto, mas também é uma fruta que tem bons rendimentos. Hoje, né, 1 hectare de mirtilo chega a produzir 16 toneladas e o preço pago ao produtor de mais ou menos R$50 o quilo, né, pode gerar uma receita de até R$800 mil no segundo, terceiro ano. É uma cultura cara, mas tem bons rendimentos e boa lucratividade. Hora de saber como fica o tempo nesta segunda-feira em todo o Brasil. Confira a previsão. A semana começa com a atuação de uma área de alta pressão sobre o oceano que mantém o tempo firme e temperaturas mais baixas em grande parte do sul, enquanto o deslocamento da frente fria ainda organiza instabilidades no sudeste e centro-oeste. No norte, o calor e a umidade favorecem novos temporais, e no nordeste, o avanço da frente provoca pancadas de chuva em áreas da Bahia. Na região sul, o tempo firme predomina em praticamente todos os estados. Apenas no litoral catarinense e paranaense há condições para pancadas de chuva isoladas, de fraca a moderada intensidade, devido à umidade marítima. No restante da região, o dia segue mais firme. No sudeste, as instabilidades ainda atuam sobre Minas e Espírito Santo, com chance de chuva moderada a forte intensidade em alguns pontos. No litoral paulista e fluminense, as chuvas são mais leves e devem ocorrer ao longo do dia, de fraca a moderada intensidade. No interior de São Paulo e sudoeste mineiro, o tempo firme volta a predominar. No centro-oeste, as chuvas continuam concentradas no Mato Grosso, norte de Goiás e no Distrito Federal, com pancadas que podem ser fortes e acompanhadas por trovoadas. No nordeste, o avanço da frente fria estimula pancadas de chuva fortes no sul e oeste da Bahia. Em áreas do Maranhão e do Piauí, há chance de chuva forte e risco de temporais isolados. E no norte, as pancadas se espalham pela região, com chance de chuvas mais fortes, acompanhadas de raios. Já em relação às temperaturas para essa segunda, máximas de 22 graus em Porto Alegre, 17 em São Paulo e Belo Horizonte, 29 em Salvador, 27 em Goiânia e Palmas e 30 graus em Cuiabá. O agronegócio brasileiro acompanha atento as conversas entre o Brasil e os Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, se reuniram na semana passada em Washington. Em declaração conjunta, informaram que mantiveram conversas muito positivas sobre comércio e questões bilaterais em andamento.
uma grande expectativa é reverter a sobretaxa imposta pelo governo norte-americano sobre as exportações brasileiras. E quem chega para fazer uma análise é o Daniel Vargas, que é professor da FGV Direito Rio e da Escola de Economia da FGV em São Paulo. Bom dia, Daniel. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Oi, Kelly. Sempre um prazer falar com você e com os telespectadores. Daniel, o que a gente pode imaginar que deve acontecer a partir de agora, tendo em vista fatores como o aumento da tensão comercial entre Estados Unidos e China? Esse é um ótimo ponto, Kelly. Eu creio que o que está acontecendo é que nós estamos vendo um cenário global em que as circunstâncias mudam o preço da relação entre o Brasil e os Estados Unidos, para os Estados Unidos e para o Brasil. Isso porque, no momento em que esse tarifaço foi anunciado, não existiam ainda algumas circunstâncias que agora se tornaram muito relevantes, especialmente para os norte-americanos. Um desses temas, como você mencionou, é a crescente tensão comercial com a China, que é o grande parceiro comercial com os Estados Unidos, e que chegou num ponto tão elevado em que autoridades americanas, inclusive, sugerem a possibilidade de ruptura do canal de comércio com o gigante asiático. Nesse contexto, naturalmente, o Brasil, que é um aliado da China, que vende grande parte dos seus produtos para a China, pode ser também um ator estratégico, em particular na América Latina, nas relações políticas com os Estados Unidos. O segundo tema é a própria tensão na Venezuela. Nós sabemos que o governo americano autorizou, inclusive, autoridades da CIA a realizarem operações no território. Armamentos e exércitos, por assim dizer, dos Estados Unidos estão cada vez mais apostos para possíveis operações ali. E o Brasil é não apenas o maior país na América Latina, mas um país que tem fronteira aberta com a Venezuela e que, historicamente, ao defender a independência dos países na região, também oferece uma espécie de guarida e de apoio para os governos nacionais. Nesse ambiente, para os Estados Unidos, trazer o Brasil mais próximo de si passa a ser importante no xadrez global. E isso talvez justifique essa maior simpatia dos Estados Unidos em abrir canais de diálogo com o país. Inclusive, na reunião da semana passada, o Rubio foi acessível no sentido, inclusive, de dar encaminhamento para uma reunião presencial entre Donald Trump e Lula. Ou seja, pelo menos foi uma conversa em tom mais calmo. Exato. A gente, ao longo dos últimos meses, tem frequentemente lido e discutido a ausência de pontes no primeiro escalão entre o governo americano e o governo brasileiro. E se não há uma ponte, não há sequer espaço para que as relações possam ser repactuadas, negociadas e discutidas. Agora, o que nós assistimos é o início da formação desse canal de comunicação entre os presidentes, mas também entre os ministros no primeiro escalão. Eu não diria que essa ponte está formada e aberta, mas, digamos assim, nós já temos uma espécie de pinguela que ainda se movimenta conforme as pessoas passam por ela, mas pelo menos existe um canal que une os dois países para conversar sobre a situação e sobre o futuro. A partir de então, os temas que ficavam sobrestados, gerando tensão e desconfiança, são colocados na mesa. Alguns temas econômicos e comerciais que são especialmente interessantes para o Brasil, mas também para os Estados Unidos em produtos como o café e a carne. Mas as questões políticas, que também não tinham um canal aberto de diálogo, agora são colocados na mesa para se conversar sobre questões de decisões judiciais que são tomadas no Brasil, sobre relações geopolíticas globais, abrindo um espaço para um avanço. A gente viu aí agora há pouco a imagem do café, que ainda está com uma sobretaxa pesada. A gente sabe da importância do mercado norte-americano para o café brasileiro e também do nosso café para os norte-americanos. A gente tem um blend sensacional que é muito apreciado por lá. Mas por tudo que a gente colocou até aqui, não se trata apenas
de uma questão comercial para proteger ali a economia dos Estados Unidos, para proteger, de repente, eventualmente, não se trata em relação ao café não, mas em relação a outros produtos, por exemplo, pecuária, de incentivar a produção nacional. Não se trata só disso. Existem outros fatores que fazem realmente o emaranhado ficar realmente muito complicado. Por isso que precisa ter uma grande diplomacia. E esse é o paradoxo da história, não é, Kelly? Porque o aspecto mais simples e mais fácil de resolver das relações entre o Brasil e os Estados Unidos é justamente a tarifa sobre esses produtos que o Brasil exporta e que são valiosos para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não vão produzir café. Ou compram o nosso ou vão pagar mais caro no mercado internacional. Do mesmo modo, eles não têm a capacidade nesse momento de abastecer o seu mercado com carne. Ou compram a nossa carne ou terão que pagar um preço inflacionário. Essa dinâmica econômico-comercial é a mais simples de ser encaminhada. E se o governo americano decidir abrir a porta para isso, pode ser um avanço e um sinal de restabelecimento, de confiança entre as duas nações. Os aspectos mais complexos, que verdade seja dita, são aqueles que mais mobilizam o líder americano, o ministro Marco Rubio, diz respeito a aspectos de valores políticos na América Latina. É um líder que tem uma história de resistência e de crítica a governos de centro-esquerda, um descendente de cubanos, que, na verdade, é muitas vezes visto como uma linha dura ideológica e que trabalha para afastar ou minimizar a força e a influência de ideologias de esquerda no que eles convencionalmente veem como uma espécie de território de influência norte-americano, a América Latina. Se começarmos a avançar pelo aspecto econômico, talvez tenhamos mais espaço e possibilidade de também dar passos nas questões geopolíticas. Pelo menos na primeira reunião, o Rubio não abordou essa questão mais política, né? Simplesmente ele disse que ia viabilizar essa questão da reunião pessoal entre Trump e Lula. Mas vamos ver o que vai acontecer, porque como você já mostrou para a gente também, né, Daniel? É só um início de uma conversa. Agora, a gente pode dizer o seguinte, o Trump recebeu o Javier Milei, presidente da Argentina, anteriormente, e lá foi feito um pedido estratégico que a Argentina se afaste da China. E a China é a principal parceira comercial do Brasil, importante demais para a exportação do nosso agronegócio. Você acha que o Brasil pode sofrer uma pressão parecida? Eu acho que essa é a vontade do governo americano. Aliás, a China também é o principal parceiro comercial da Argentina, salvo engano. E, de todo modo, tem uma importância fundamental para eles, como tem para nós, como tem para a vasta maioria dos países na América Latina. A verdade é que nos últimos anos ou décadas, os Estados Unidos deixou a América Latina caminhar, de certo modo, como segunda prioridade. A China ocupou esse espaço. Agora, o que o governo americano quer é redividir os espaços de influência econômica e comercial do mundo. Isso passa por criar tensões sobre as zonas de influência com a China, que foi o que aconteceu, inclusive, lá no Canal do Panamá, em que, sob pressão americana, as empresas chinesas que controlavam algumas das atividades desse canal deixaram de operar, venderam os seus ativos para garantir que ali a autoridade americana se manifestasse. Do mesmo modo, os Estados Unidos tentam fazer com a liderança argentina e, a partir daí, fomentar, não é, um novo âmbito de desenvolvimento, de influência do país vizinho aqui na nossa região. Tentarão fazer o mesmo com o Brasil, assim como tentaram com a Índia, assim como vem tentando com diversos países do mundo. Mas, verdade seja dita, isso não é tão simples, porque se pode até tirar a China da sua relação de venda, mas quem é que entrará no lugar? E, em última análise, os países dependem da sua balança comercial positiva para a saúde da sua economia e para o seu desenvolvimento nacional. Então, mais do que apenas pedir que o Brasil se afaste da China, a grande questão é se os Estados Unidos terão a capacidade de ocupar economicamente a importância e o papel que a China tem entre nós. Pois é, até porque esse tarifaço atingiu o setor do agro de forma totalmente diferente, a depender da cultura. Por exemplo, na pecuária,
nós exportamos muito mais para a China a carne bovina, né? Então, veja, Oriente Médio, a questão do frango, por exemplo. Então, os Estados Unidos percebem também como o Brasil não é impactado de forma igual. Ou seja, o desafio é muito grande, mas a gente tem essa parceria forte e busca novos mercados. Inclusive, na semana passada, né, Daniel, o Alckmin esteve na Índia, fazendo parcerias, inclusive em relação ao petróleo, ou seja, países do BRICS aí fomentando negócios. Então, obviamente, é um desafio para o Brasil reverter esse tarifaço, mas para os Estados Unidos também existe um novo momento de reorganização comercial no mundo. E existem aqui, a meu ver, duas questões que são cruciais para a gente entender a realidade e também saber se posicionar. A primeira é saber que, no agro, os Estados Unidos são, em grande medida, o nosso competidor e não necessariamente o nosso aliado. Claro que há relações comerciais importantes, mas quando nós olhamos para os grãos, para a própria proteína, nós estamos em uma relação de disputa de mercado com os concorrentes norte-americanos. É só olhar o que azedou de vez essa relação dos Estados Unidos com a China. A imposição em resposta da China às tarifas americanas fez com que se parassem de comprar a soja lá do país, dos Estados Unidos, o que fez com que os produtores e os estados reagissem, gerando uma imensa sensibilidade na política americana e na relação com o país asiático. E nesse ponto, o que acontece é que a China redirecionou a sua demanda e a sua compra da América Latina, em particular do Brasil. Por outro lado, nós também precisamos entender que, ainda que os Estados Unidos decidam investir no Brasil, ainda que decidam comprar mais produtos do Brasil, não será o consumidor americano que vai ocupar esse espaço e posição que hoje a China trabalha conosco. Não comprarão a nossa soja, não comprarão o que temos de vender de milho, de boa parte das nossas proteínas, de tudo aquilo que a gente vende para a região da Ásia, onde está a demanda por proteínas de mais qualidade e onde está, a verdade seja dita, as maiores taxas de crescimento nacional. O que significa que, para nós, nesse ambiente delicado de disputa geopolítica, vai ser cada vez mais importante ao Brasil diversificar com maior velocidade possível a nossa rede de parceiros e de compradores. Se algo der errado com a China, digamos assim, teremos, então, margem de manobra para redirecionar nossos produtos ou para adaptar aquilo que nós fazemos em casa, sem deixar de produzir e de ter uma relação econômica saudável, que é fundamental para nós. Daniel, para a gente concluir rapidamente, então, para quem é do agro e está acompanhando o Record News Rural, ainda não dá para a gente saber quando os nossos produtos vão conseguir escapar, se é que isso vai acontecer, dessa sobretaxa. Kelly, eu tenho 3 mensagens. A primeira é uma mensagem positiva. Se antes não tinha um canal de comunicação, agora ele existe, ele está minimamente aberto e ele deve ser alimentado. A segunda, temos que ser realistas. Os melhores cenários a serem esperados não indicam que o tarifaço será suspenso ao longo das próximas semanas e meses. A tendência é que essas negociações se arrastem e pode ser que nem sejam desfeitas em um período de tempo razoável. A terceira, nós sabemos produzir e sabemos crescer. Precisamos, em casa, acelerar a nossa capacidade de buscar novas parcerias, novos espaços para que os nossos produtos sejam percebidos como valiosos e que, se der algum problema com os Estados Unidos ou com a China, a gente tenha novas válvulas, novos caminhos para prosseguir. De todo modo, termino com a mensagem positiva. Há uma ponte aberta, mínima, instável, mas quem sabe seja o primeiro passo numa direção de mais comércio, de mais estabilidade nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente torce para isso. Muito obrigada, viu, Daniel, pela análise. Um bom dia para você e até a próxima. Muito obrigado e até breve. Até. Essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.